Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Vamos juntos hoje caminhar na direção de estudarmos um pouco, aprendermos um pouco mais sobre a disciplina paterna, a disciplina, sobretudo a disciplina de Deus. Nós, como filhos de Deus, nos submetermos à disciplina do Senhor, crendo que é o melhor que pode acontecer comigo e com você. Ainda que por algum momento possa parecer que a correção é muito dura, que a mão foi muito pesada, mas Deus, como um verdadeiro Pai amoroso, Ele sabe exatamente como nos disciplinar e como nos ensinar para o nosso bem. Então, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que os verdadeiros filhos aceitam a correção dos pais. Os filhos, que respeitam os seus pais, que valorizam os seus pais, essas pessoas aceitam a correção, se submetem à correção. Então, o escritor chega a dizer que uma pessoa pode ser conhecida como sendo de Deus ou não, pelo modo como ela lida com a correção vinda de Deus. Se ela suporta, se ela aceita, se ela se submete, é porque ela é filha, Aquele que não é filho de Deus não suporta, não aceita a correção. Não é meu pai, Você não manda em mim, e isso a gente ouve todos os dias, E isso acontece em todas as áreas da vida. Então nós precisamos procurar conhecer esse Deus e nos relacionar com Ele de tal maneira que sejamos prontos a suportar qualquer correção que venha dele. Qualquer disciplina que venha de Deus para nós, ela é necessária e ela tem um objetivo: nos conduzir para o caminho do bem. O nosso futuro depende da correção de hoje. Hoje eu sou o resultado das correções que eu sofri dos meus pais quando criança, e eu louvo a Deus por isso. Eu fui criado sem pai, tive um padrasto durante algum tempo, mas a maior parte da minha vida fui criado por minha mãe, Dona Noêmia, E deixa eu contar para você uma experiência que eu tive. Eu era muito pequeno, devia ter aí uns 9 anos de idade, e a minha mãe pediu que eu fosse lá na roça, a gente chamava de venda, numa venda, comprar algumas coisas que ela precisava para o almoço. E a gente ia lá, comprava e voltava logo porque eu tinha que trabalhar. E aconteceu isso. Quando eu cheguei lá e pedi lá o dono do mercadinho lá da venda o que eu queria, e quando ele virou as costas para pesar, que era coisa que tinha colocado numa balança, e ele virou as costas para mim, eu estava olhando numa vitrine, no balcão, tinha um vidro, e dentro do vidro, um espelhinho daqueles que a gente usava naquela ocasião, Os meninos, vocês, hoje não, quanto mais bagunçado o cabelo, quanto mais rasgada a calça, a roupa, é moda, mas antigamente não. A gente chegava a andar com um espelho no bolso e um pente no bolso para pentear o cabelo, E isso é na rua, em qualquer lugar que a gente fosse. E eu olhei assim na vitrine, tinha um vidro quebrado, e o camarada, para cobrir o buraco do vidro quebrado, ele colocou um papelão. Ele colocou um pedaço de papelão entre o vidro e as mercadorias. Só que esse espelho caiu exatamente entre o papelão e o vidro e ficou assim, praticamente do lado de fora do quebrado. Eu olhei, desejei aquele espelho. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. O Sonenésio estava lá
pesando lá a mercadoria, e eu fui com muito jeito para não cortar o punho, enfiei a minha mão e fui descendo devagarzinho, e com os 2 dedos eu consegui pescar aquele espelho e coloquei no bolso. O homem veio, pesou a mercadoria, paguei a mercadoria e saí e fui embora. Quando eu estou no meio do caminho, eu comecei a pensar, né? O que eu ia dizer para minha mãe ao chegar em casa com aquele espelho novinho. Eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. E falar que eu achei, ela não ia acreditar. E onde foi que você conseguiu? Eu tenho certeza que ela ia perguntar. E eu não ia mentir para minha mãe. E eu ia receber uma bela de uma surra. Eu ia ser disciplinado, e a minha mãe, eu tenho certeza que a mão dela ia ser muito pesada, porque ela nessas questões assim, ela nos alertava muito para não pegar nada o que era dos outros, né? Então eu falei assim, eu vou lá devolver. Jogar fora, eu não pode, vou lá devolver. E quando eu voltei para devolver, o dono do mercadinho falou assim, esqueceu alguma coisa? Aí eu disse, eu tô tentando lembrar de alguma coisa, eu acho que eu tô esquecendo. E fiquei ali dando uma de esquecido, enquanto chegasse alguém e ele fosse atender aquela pessoa. Dito e feito, chegou uma pessoa, foi pro balcão e ele foi atender aquela pessoa, e com muito cuidado eu fui lá. E para devolver o espelho foi mais difícil do que pegar. Mas eu coloquei lá o espelho no lugar onde estava e fui embora. E hoje eu agradeço a Deus por isso, por ter uma mãe que me disciplinaria, por ter certeza absoluta que eu não ia guardar aquele roubo impune. A mão da minha mãe ia pesar sobre mim, a disciplina da minha mãe ia ser pesada. E eu louvo o Senhor, porque se eu não tivesse esta referência, teria roubado aquele espelho, e me dei bem, dei certo, eu sou um perito, daí uns dias eu estava assaltando o banco, né? Porque é assim que acontece. Então eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, agradeço a Deus pela referência dela. Ela nunca soube disso, mas eu sempre soube. A minha mãe me livrou de ser um ladrão, né? Então eu agradeço a Deus, porque o meu Deus me disciplina também. E vocês podem ter certeza, a razão para nós hoje buscarmos a santidade, buscarmos uma vida honesta, praticar a verdade, doa quem doer, é Deus. É o nome de Deus que nós carregamos, o Deus em que nós cremos, que sabemos que vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Então pense nisso. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Receba de Deus qualquer correção, é para o seu bem. Querido Pai, te louvo por ter um Pai maravilhoso, que me ama sobremaneira, que me sustenta, que me cuida de mim com muito cuidado e que me disciplina também. A minha vida está nas tuas mãos, que a tua vontade se cumpra em mim. Abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Temos todos um bom dia.